eu percebo, assim, quando a gente sai, você começa a criar as relações com os brasileiros que estão fora, né? Sim, E eu percebo que existem dois grandes grupos. O grupo que tem a descendência, que gostaria muito de ter a documentação, mas não tem ideia de como fazer, não tem ideia de como encontrar. Quando encontra profissionais, às vezes o profissional deixa o processo pela metade, inclusive aconteceu isso comigo. nossa, É, e não te conhecia, né? Aí fiquei na peleja. E esse é um grupo das pessoas que estão lutando para conseguir esse sim, documento e tem grande dificuldade, porque não era tudo digitalizado, né? Não era tão sim, simples assim. As pessoas chegaram, quem imigrou para o Brasil, no caso, quem tem descendência italiana, os italianos que foram para o Brasil, não tinha uma organização, trocavam-se nomes. Então, é uma documentação para quem não tem experiência, para quem não sabe onde buscar. Não é nem que você não quer, você não sabe onde buscar, você não sabe como encontrar. sim. E encontrar um profissional que saiba fazer isso também não é tão simples. Então, tem esse grupo que quer o documento e acaba desistindo porque acha complexo e não consegue encontrar as coisas. E existe um outro grupo que nem tem a consciência de que existe todo esse processo, de que isso é possível. Tem muitas histórias aqui de pessoas que ficaram anos lutando pela cidadania e depois descobre que é descendente, no caso de italiano, no caso de espanhol, e poderia ter resolvido a situação muito antes. E, enfim, ao meu ver, assim, eu acredito que a gente tendo possibilidade, você não tem nem que ter dupla cidadania, você tem que ter múltiplas. Ah, com certeza. Para garantir, eu pensando no meu filho hoje, se eu puder deixar uma situação de múltipla cidadania para ele, múltiplas cidadanias para ele, eu irei fazer, porque ainda mais depois de tudo isso que a gente passou, a falsa segurança, né? Segurança não existe. Sim, Então, assim, se eu consigo garantir meu filho, para que meu filho, de alguma forma, se ele precise um dia morar em outro país que não seja o Brasil, que não seja aqui, que não seja em qualquer outro lugar, quanto mais opções ele tiver, mais liberdade de escolha e mais liberdade de poder falar não também para aquilo que não está sendo bom para ele, né? ah, com certeza. É, eu acho que você tocou num ponto que é importante, que você falou esses dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, né? Porque algumas pessoas vão até para a Europa e moram, né, enfim, seja em Portugal e em outro país, e exatamente tentam outras formas de poder ficar legal, que é o mais importante, né? Porque infelizmente tem muita gente que. Gente, pelo amor de Deus, ficar sem documento não é uma opção nessa vida. Tem muita gente que faz isso e eu acho a maior loucura do mundo. Você não está garantido de forma nenhuma, sabe? Você se torna um indigente do mundo. Enfim, não é uma opção. Mesmo que você não consiga a sua cidadania, tem maneiras de você ficar legal em um país. Então, se não é o Sim. momento, espera, se organiza e vem com calma. Porque tem umas loucuras aí. Então, eu acho que é exatamente isso. Essa questão também que você falou, espera um pouco, reúne informações, descobre se você tem algum antepassado, seja italiano, português, espanhol, que são os mais comuns, né? Alguns até de alemães, principalmente no sul, né? Do Brasil tem bastante. Mas eu acho que tudo é uma questão de você ter um pouco até de paciência. Essas pessoas que acabam ficando ilegal fora do país, acho que é mais uma questão de pressa por algum motivo, ou algum Mas, conhecido nossa, que falou que vai, ó, vai porque eu te consigo um emprego e depois você vê o não, que você gente, faz, não alguma coisa vai, assim, né? não vai. É furada, não, não, pelo amor de Deus, não. Não vai desse jeito, não. Que é principalmente. Tem algumas pessoas que são.
solteiros, são jovens e arriscam, mas tem pessoas que fazem isso com família. E é muita loucura. Não façam isso, não. Mas, voltando para a questão do melhor dos mundos, dentro das possibilidades que se tem para você estar legal em um outro país, o melhor dos mundos é você ter a cidadania. Porque num processo de residente, no caso, eu tenho permanência como residente. Aqui em Portugal, especificamente, para você tirar a cidadania portuguesa, se você não for descendente, você tem que viver aqui e renovar essa documentação de residência por 7 anos. Um tempo razoável. Para as crianças, são 5. Se ele tem esse período escolar comprovado, são 5. E aí teve umas alterações na legislação. O que muda para brasileiro em Portugal, você sendo residente, é que como tem acordo dos países irmãos, né, de mesma língua... Ah, sim, Brasil, né, no caso. Brasil, Angola, eu acho, se não me engano. Então, esse acordo de países irmãos, quando você tira a sua primeira permissão de residência, você pode pedir uma equiparação de direitos. Então, todos os direitos que um cidadão português tem, você tem também. Mas dentro do território nacional. Dentro de Portugal. Isso é legal. Tem a facilidade da língua, enfim, para adaptar a família, para adaptar as crianças. É uma porta de entrada muito legal, assim, muito interessante. Justamente por tudo isso. O clima não é frio. Mas... no momento, eu acho que no momento tá frio, né? Tá frio. Agora é o período mais do Natal até 15 de janeiro é a sofrência para nós, né? Ao contrário, né? Aqui calor. Vocês estão aí, eu atendi a mentoria, aí as meninas, as clientes entram de alcinha e eu de cachecol. Enfim, mas comparando com a Alemanha, comparando com a Noruega, é um país excelente, mais ou menos de frio. Mas tem um verão quente aqui. Eu costumo dizer que é um país bem intenso. Quando é frio. Quando é quente. Quando as pessoas brigam, elas brigam. É bem intenso. Mas eu estou muito feliz aqui. Tem essa questão da residência. A logística toda da residência Quer que eu compartilhe o passo a passo, como que funcionou? Por favor, pode falar. É interessante para as pessoas saberem. Porque assim, são 3 formas de você estar legalmente dentro do país, né? Ou você tem um visto provisório, que é quando a gente vem para estudar, ou para um trabalho específico. Sei lá, eu vim com visto para fazer o meu mestrado e meu marido veio com visto de trabalho. O de trabalho você vai renovando e ele se torna permanente. O de estudo não. É aquele período do seu estudo. Eu não tinha, inclusive, permissão para trabalho. Você tem que solicitar. Se você vier como estudante, mas você pretende trabalhar, você tem que solicitar isso. E se eu viesse só pelo contrato de trabalho dele, eu teria que chegar aqui e solicitar para ser agregada como família dele. Então, como eu tinha me inscrito e como eu ia estudar, veio cada um com seu visto e meu filho agregou nele, que era um visto permanente. Mas assim que eu pisei aqui, eu já pedi para me agregarem nesse visto permanente dele. Que é uma dica, né? Porque às vezes a pessoa entra só como estudo e não faz essa questão de agregar junto com o marido. E aí depois que acaba, igual você falou, que não é permanente, não. Então, quando terminasse de estudo... Por exemplo, isso. Se quiser trabalhar, não consegue, enfim. Mas muita coisa a gente vai tomando consciência do que teria feito de diferente depois que você já está na viagem, né? Depois que você já
Nós fizemos dessa maneira, acreditando que era a melhor maneira, mas não foi ruim, na verdade. Veio todo mundo certinho, enfim. Então eram esses 2 vistos e agregou nele. É bom porque a gente já vem do Brasil com isso, então no momento que nós pisamos aqui, já começa a contar esse tempo, que é essa cidadania, para tirar a cidadania daqui. Entendi. Então, a partir do momento que você deu entrada em Portugal, já está, vamos assim, já está, o tempo já tá correndo. Estou contando, nós estamos aqui há 2 anos, completou em novembro. Então, o Caio tem mais 3 e nós temos 5 aí pela frente. Meu irmão... mas passa rápido. E quando você já está com essa ideia de vir para ficar, você não fica muito preocupado com o tempo, porque a ideia é ficar, então, né, não tem uma programação assim de eu preciso isso logo porque eu preciso ir embora. Não tem isso. Então é mais tranquilo. Mas meu irmão já vivia aqui. O meu irmão, ele é cidadão italiano, mas é pela minha cunhada. Sim. Ele, por matrimônio, ele né? agregou nela. Ela que tirou a cidadania, ela que conseguiu a documentação, e ele, por ser casado, tem direito. Então, ele, meu sobrinho e minha cunhada são italianos que moram em Portugal. Mas agora já deu tempo como portugueses. Eles já estão aqui há 7 anos. Então ele pode pedir, né? Porque, se eu não me engano, você pode pedir múltiplas, você pode pedir múltiplas cidadanias, não tem esse problema. Porque, por exemplo, se você é cidadão italiano, no caso, você tem liberdade no circuito europeu, né? Sim. Como você diz, as pessoas podem morar nos países que fazem parte do circuito europeu. Mas não significa que você é cidadão de todos esses países. Você é cidadão italiano, mas você tem livre passagem para morar, residir em qualquer país europeu que você quiser. Igual eles são italianos e moram aqui. Aí eles não precisam solicitar uma documentação, uma residência daqui. Eles são italianos, eles moram aqui. Problema nenhum. Aqui, quando eles pedem a documentação portuguesa, eles mostram a documentação italiana e é a mesma coisa. É válido. Mas, se perguntarem qual é a cidadania é italiana ou brasileira, né? É dupla. Não é múltipla. Então, vai tirar daqui agora. Agora vai ser múltipla cidadania, porque vai ter Brasil, Itália e Portugal. E o benefício, quando eu falo que o melhor dos mundos é ter a cidadania, é porque você não precisa ficar renovando, você não precisa esperar esse tempo. Você é um cidadão europeu e acabou. Está livre acesso, não tem que comprovar tempo de nada, não tem que permanecer X tempo no território. Tem várias regras para que você consiga uma cidadania por permanência, né? Que tá tudo bem, ninguém te tira os direitos, você não deixa de ter acesso a nenhum serviço, mas tem esse comprometimento de cumprir essas regras. Então, por isso que eu digo que o melhor dos mundos é você ter uma cidadania. E nós viemos para cá, Patrick, com a cidadania italiana em andamento. Aí chegou num ponto, que é aquele ponto que você diz que é o crítico, que no momento de começar a fazer as pesquisas no Brasil, as pessoas, os cartórios daqui, os profissionais daqui saem correndo e não querem pesquisar. Quando chegou nesse ponto da nossa documentação, foi exatamente isso que aconteceu. Não encontro, não encontro. Mas no seu caso aí você pausou essas pesquisas ou desistir. ainda tá? Igual o namorado ruim, sabe? Você tenta, aí você pega e fala assim, não, chega, pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Eu vi um post seu tão lindo hoje que eu quase chorei aqui. A gente é muito... de verdade. Tava eu e meu marido. Eu tava olhando a sua página, os posts,
E aí tem um post que você fez várias fotos, uma sequência de fotos dos italianos desembarcando no Brasil. Foi a questão de honrar os seus antepassados. Nossa, isso mexeu comigo, porque assim, a gente tem um valor muito forte aqui como família com os antepassados. Eu falei, gente, o Patrick foi a primeira pessoa que me fez associar meus antepassados a esses imigrantes italianos, porque toda vez que eu pensava em antepassado, vovó, bisavô do Brasil, enfim, toda vez que eu fazia qualquer tipo de homenagem, qualquer tipo de reconhecimento, era sempre como se fosse só ali. E você foi a primeira pessoa que despertou isso em mim, que me fez Bacana. Pensar em toda essa trajetória, porque tanto eu como meu marido somos descendentes. Eu acho que foi importante você fazer essa questão de você ter visto esse post e falar sobre os antepassados. Eu, como faço pesquisa e busca de documentos, eu tento bater um pouco na tecla disso, que as pessoas deixam muito isso de lado e realmente não correm atrás. E, igual eu falei, essa questão de a pessoa simplesmente pegar as coisas e ir para a Europa, às vezes sem olhar se tem ou não. E eu acho que é exatamente isso. Você está pensando em mudar de vida mesmo. Algumas pessoas pensam nisso. Não quero mais ficar no Brasil, quero sair. Se você se programar e colocar como prioridade essa pesquisa, essa busca, realmente pesquisar a respeito de algum profissional que seja íntegro, vamos dizer assim, até vim do meu peixe, porque isso, porque infelizmente, e em qualquer setor, qualquer área, existem pessoas boas e competentes, existem pessoas ruins. Que a gente costuma chamar até de picareta, né? E às vezes você vê matéria, brasileiros são presos na Itália por fazer processos ilegais de cidadania. E aí acho que às vezes a pessoa pensa nisso, mas ela fala, será que vai cair minha documentação na mão de uma pessoa como essa? E às vezes a pessoa até desiste. Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa que está no Brasil e não conhece ninguém que faz esse tipo de trabalho. Sim. Ela não sabe como iniciar. Se ela faz uma busca no Google, se ela pode realmente cair na mão de qualquer um. Com certeza. Depois dessa live a gente pode até conversar sobre essa documentação italiana para ver a respeito. Não, vamos fazer um reality show. Você vai caçando, a gente vai fazendo live, vai divulgando, vai mostrando pro povo. Sim, é uma boa ideia. Vai ter uma novela todo dia para o povo acompanhar. Boa ideia, achei interessante. Porque, sei lá, eu bato sempre nessa tecla. Que nem a sua questão é super importante, mesmo não ser questão de cidadania, você foi da forma certa, da forma que você e seu marido acharam melhor, que é a questão de trabalho, você foi com estudo, conseguiu ver tudo isso certinho, e você não vai ter problema. Lógico, igual você falou, tem a cidadania. Tem a burocracia, Sim. Mas tudo tem bem a cidadania, também, assim, né? Mas que nem eu falei, você foi da forma correta e não tem problema nisso, tá tudo bem? Mas realmente a questão de a diferença, por exemplo, entre a nossa história, o nosso caso e o do meu irmão, por exemplo. Sim. Ele que é cidadão italiano, ele não tem essa preocupação, ele já não tem mais. Então, assim, ele é cidadão, ele tem o documento dele, é igual você ter seu RG, seu CPF no Brasil, entendeu? Não tem problema. Só que a diferença é que da mesma maneira que a gente pode trafegar no Brasil, você vai para Minas, para o Rio, para São Paulo, ninguém te impede de mudar de cidade. Aqui, se ele decidir que não é mais Portugal que é Itália, ninguém vai impedir. Que não é mais Itália e que é Espanha, ninguém vai impedir.
Isso, Com a certeza. gente aqui tem o meu sobrinho e tem meu filho, são só 5 meses de diferença. Tudo que a gente faz, né? Você também tem os seus. Tudo que a gente faz é com foco neles, né? Com Pensando no certeza. futuro deles e querendo dar estabilidade para eles. Então, eu vou sofrer os impactos da imigração em qualquer lugar que eu tiver. Meu filho não, ele já é local, sabe? Ele, enfim. Mas se eu perceber em algum momento que aqui não é mais o lugar, que, né, que tem um lugar que é melhor para ele, Sim. essa liberdade de ir e vir é muito rica, é muito importante. Com certeza. Eu acho que são pontos bem legais essa questão de filhos, né? Porque eu já tinha a minha questão de querer a minha cidadania italiana, que no meu caso eu tenho todas as documentações certas, certificadas, que tiveram que fazer correções, foram feitas em 2020. Para mim basta da entrada. E no meu caso, eu decidi que vai ser na Itália. Pelo consulado, infelizmente, existem aquela questão do tempo, que tem que aguardar. Tudo bem que depois pode entrar em São Paulo hoje em dia, depois de um ano, você já consegue entrar via judicial. A documentação vai para Roma, contra as filas, né? Mas eu já tinha um pensamento de cidadania depois que você tem filhos, e depois que você, lógico, você casa, tem filhos, você entra em segundo, terceiro plano. Sim, sim. Você pensa que tem que dar vamos dizer assim, esse benefício para sua esposa ou para seu marido, enfim, e principalmente para os filhos. A questão, igual você falou, se amanhã, com a cidadania, você achar que Portugal não é o melhor lugar, por X questões, enfim, e se quiser ir para a Itália, eu costumo brincar que é cara crachá, né? Sim, Você exatamente. chegou no aeroporto, mostrou seu passaporte, seja Carteirada. bem-vindo. É Carteirada. Vai exatamente, daqui, me é deixa, não exatamente mexe isso. comigo. Exatamente isso. Eles só olham, é você na foto, acabou. Sim, sim. E é isso, não tem conversa, né? E aqui é muito comum os portugueses mesmo, ou de qualquer outro país. Como são países pequenos, é muito comum eles terminarem o segundo grau, né? Quando vai ingressar na universidade, eles irem fazer universidade nos outros países. Já nos países que eles querem viver a experiência profissional. Então, eles começam alguns programas de capacitação, por exemplo, grandes empresas na Alemanha abrem essa possibilidade do estudante português, por exemplo, ir para lá Bacana. estagiar se fizer a universidade por lá. Então é muito comum isso. É como eu disse, da mesma forma que a gente vai aí dentro do Brasil para os outros estados buscar oportunidade, eles fazem aqui isso nos países. Então é muito comum que o filho fala, você vai deixar seu filho para outro país, né? Mas para eles é muito comum É esse normal. circuito de sair, voltar, ficar um tempo fora, voltar, enfim. As excursões aqui de escola, ginásio, é sempre para fora Nossa, que que eu digo. bacana. Escola pública, tem os passeios agendados do ano. Assim, o peso do inglês é o mesmo que o português na escola pública. Então é a mesma grade. Do mesmo jeito que tem aula em português, tem aula em inglês. E aí, como extracurricular, porque eles ficam o dia inteiro na escola, das 9 às 4h30, obrigatório. De manhã tem as aulas de grade normal e à tarde tem um extracurricular, que inclui o esporte, música, enfim. Mas aí você pode escolher uma terceira língua. Meu filho está no segundo ano e na segunda série, tem 7 anos. E a terceira língua que eu escolhi foi o francês. Só que assim, eu não Nossa, tenho base bacana. nenhuma de francês. E aí eu já estou me forçando a entender algumas coisas para poder dar o auxílio e o suporte, enfim. Isso acaba forçando a gente também na evolução aí.
Mas Ah, a é partir bacana. desculpa. A Não, partir não, do pode quinto falar. ano, meu filho, por exemplo, os passeios escolares, não esse ano, né? Mas os passeios escolares são todos dentro de Lisboa, no caso. Eles não vão nem para Sim. outro estado. Mas a partir do quinto ano, eles já começam a fazer os passeios. Não é mais o Museu de Lisboa, é o Museu da Espanha. São 4 dias na Nossa. França. É uma riqueza, assim, de experiência mesmo. Não digo nem de matéria, enfim. Então, É até bacana você tocar nesse ponto, que até seria uma pergunta dentro dessa live, essa questão mesmo de cultural, relacionado a se você teve dificuldade quando chegou, por mais que seja o mesmo idioma, queira ou não, é Europa, né? A cultura é diferente, né? E e essa ó, questão também de estudo, até de você ter. Foi até legal você tocar nesse assunto do seu filho, que ele já tem um inglês que está na grade como se fosse o português de Portugal, e ele consegue escolher outro idioma. E, queira ou não, é o que a gente às falou, vezes a isso gente está força os fazendo. pais também até aprender outro idioma, essas coisas, né? É, às vezes a gente está fazendo a busca do desenho, aí eu falo, filho, mas só tem inglês. Ele fala, não tem problema. Nossa. Ele não compreende tudo, mas ele vai no flow, sabe? Ah, mas em breve ele começa a dar aula para as pessoas, né? É para nós, né? Porque Ah, sim. a gente sabe até a página 2. Aí conforme ele for evoluindo, a gente já vai ficando na pista. Não, mas o bacana é isso. É, com esse processo dele de aprender outros idiomas, igual você falou, você está se forçando a entender melhor, sei lá, o inglês e o francês, que ele também está aprendendo. Então, com o tempo, tanto você como seu marido, vocês vão estar provavelmente com um intermediário de inglês, um intermediário de francês, até mais, né? E aqui é legal porque o inglês é a língua universal em qualquer lugar do mundo, né? Só que aqui eles trocam o chip muito rápido. Porque como todo mundo fala inglês, literalmente, todo mundo fala inglês. Caramba. Então assim, você entra. Ah, você falou de mesma língua. É um português, mas é um português diferente, tá, gente? É um português que, dependendo da cidade que você tá, dependendo da fúria que a pessoa está se comunicando, você não consegue compreender. E eles entendem muito bem brasileiro porque eles consomem muito conteúdo da TV brasileira. Eles gostam muito das nossas novelas. Novelas, acho que é muito divulgado, né? Eles gostam, eles acompanham músicos, novelas, enfim. Então eles têm uma familiaridade assim com a nossa forma de falar. Agora, eles ficam muito chateados, porque eles falam, brasileiro não conhece português. A gente vai para o Brasil, eles perguntam se eu sou francês, eles perguntam se eu sou americano, porque Nossa. percebe que tem um sotaque diferente e acha que é um americano tentando falar português, e não é um português falando português raiz. Enfim, tem diferença sim, a gente sente. Eu vim dessa forma, acho que a maioria vem dessa forma, achando que não tem diferença, achando que vai ser tranquilo, achando que. Entendi tudo, vai ser tranquilo. Ah, vou chegar aqui, estou me comunicando com o vizinho português. Não, mas é diferente que assim, nem pelas pessoas, as pessoas ok, eles são bem acolhedores. Muda tudo, muda coisas que você não pensa quando você está lá no processo de organizar as coisas e vir embora. Chega aqui, você não sabe qual que é o amaciante de roupa que é melhor, entendeu? É, praticamente Você zerou a vida, né? zerou o jogo, né? Enfim, você tá parecendo uma criança na rua. Eu vou te contar uma história que é engraçada, mas é o que acontece de básico no dia a dia, para você ter noção. A gente chegou e arrendou um apartamento, que aqui não é alugar, é arrendar. A gente arrendou o apartamento. Recepção não é recepção, é recessão. Então tem Nossa. umas coisas assim.
mais pequeno é certo. Tem as diferenças, assim, que pra gente, a hora que... Ai, meu Deus, não. Mas enfim, às vezes eu vou corrigir o Caio e ele tá certo, entendeu? Tem umas adequações, assim. Aí a gente arrendou o apartamento, alugou. E faziam 2 meses já que a gente estava aqui. E o senhorio, que é o dono do apartamento, deixou os recibos desses 2 meses que eu já havia pago na minha caixa de correio. Eu abri e não reconheci como um recibo aquilo. Nossa. Eu não sabia que documento que era aquele. Mas eu vi que era um documento e vi o valor, e vi que eram 2. Eu falei, gente, como assim que eu acabei de chegar aqui? Eu já tô devendo. Já tenho conta? Que é isso? Liguei pro meu irmão desesperado, falei assim, olha, tem duas faturas aqui para pagar um valor absurdo, não comprei nada nesse valor. Aí eu falei, Kátia, respira. Ainda bem que tem hoje o WhatsApp. Ele falou, tira uma foto, manda para mim. Ele falou, isso é só o recibo que você pagou o seu aluguel. Aí você respira. Caramba. Mas tudo que é muito simples, por exemplo, isso seria muito simples no Brasil. Mesmo se eu tivesse confuso, eu ia falar, tá bom, falo com alguém e resolvo. Mas tudo aqui pra gente vira porque a gente fica acuadinho, né? Até você se familiarizar, entender o nome do sabão, o nome do shampoo, o que é o documento, o que não é. Do mais básico, gente. Do mais básico. De você. Aí você sabe que você precisa levar, sei lá, o seu RG, o seu CPF. Aí aqui na RG CPF é o documento deles. Aí você vai para o lugar e você vai com o documento faltando, porque você não tem clareza de qual que é o documento. Enfim, mas são coisas que... Mas aí você usa o passaporte para tudo, ou não? É quando sai a sua residência, você tem um cartão de residente, que é igualzinho igual o nosso RG. O RG aqui chama cartão cidadão. Então, é cartãozinho magnético eu já ouvi falar. com chip e com todas as informações da pessoa ali. E quando sai a sua residência, você recebe um cartão como esse, do cartão cidadão, mas ao invés de vir cidadão, vem residente. Então, é esse documento que você usa para tudo. Mas antes desse documento chegar, é com o passaporte. Você fica igual turista, né? Quando você vai, você mostra. É exatamente isso que eu ia perguntar também, na hora que você começou a falar. Falei, então é interessante porque, como você já está como residente, você recebe esse cartão, né? Sim. Que algumas pessoas podem achar, até mesmo eu achei que você usasse o passaporte para tudo, porque por não ser cidadão europeu, que você exatamente ia com o passaporte para qualquer lugar, ou qualquer coisa. Com visto, mesmo sendo um visto que te dê direito à permanência, você já tem que agendar um horário nesse órgão responsável. Quando ele vê que você tem um visto permanente, no caso esse de trabalho, que era do meu marido, você entrega essa documentação, comprova, né, tudo, e aí eles te dão esse cartão. Aí, agora alterou a lei, mas eles te dão um cartão que é válido por 3 anos. 3 anos agora. E depois, no segundo, ele já fica até esse 7º ano. Aí, essa segunda vez que você vai lá apresentar, se você comprova esse período como residente no território, aí você já tem direito a solicitar a cidadania. Interessante. É assim aqui, e porque tem esse acordo entre países de línguas irmãs, etc. Se você... Eu costumo brincar que quanto mais sobe, maior a restrição. Quando nós chegamos aqui, o meu marido teve uma proposta de trabalho na Noruega. E para ficar lá, a única maneira é assim mesmo, com um contrato de trabalho, e o contratante ainda tem que comprovar que não existe aquela mão de obra no cidadão norueguês.
Então, assim, não existe um norueguês que possa prestar esse serviço que você está contratando. Aí fala, não tem. Fala, então, tudo bem, pode trazer uma pessoa de fora. Aí eles dão essa autorização. Então, lá também é rei, lá a língua pátria é norueguês e a segunda é inglês. E eu pensei muito nisso. Falei, como que eu vou alfabetizar o meu filho em norueguês? Nossa. Né? Ia ser, enfim. E é um lugar bem quentinho, né? É um lugar bem... Eu aqui... Se você tá passando frio em Portugal, aqui... imagina na Noruega agora, né? Não, esse ano eu tô fina, velho. Eu já tô praticamente habituada. Eu só tô com a manguinha aqui, ó. Se você fizesse uma live comigo ano passado, ia estar só o meu olho aqui de fora. Porque eu sofria. Agora eu tô me adaptando. Mas também se voltar, apesar que a questão do verão, você também falou que é bem intenso aí, né? Sim. O verão europeu, ele é bem quente, né? Dependendo Não, do país, chega a 40 graus. Aqui em Portugal chega a fazer 40 e a Europa inteira vem para cá. Porque é um país de costa e é quente. Quente, né? É quente. E eu brinco porque, assim, você cruza as pessoas em Lisboa, você vê uma pessoa toda encapotada. Eu fazia uma brincadeira dessa na live, no story, quando eu cheguei aqui, no Instagram. Eu falava, gente, eu vou filmar a rua. Adivinha quem é de país tropical e adivinha quem é alemão, suíço. Porque tá Nossa. um frio de 10 graus que a gente já tá morrendo. Quem veio de país tropical já tá morrendo com 10 graus. E aí, igual eu falei, só o olho de fora da rua, assim, Nossa. já querendo lugar para entrar com o aquecedor. E o alemão vem pra cá, tá 15 graus, ele tá de alcinha na rua e Ele tá de Havaiana, meu regata e verão. bermuda. Não, literalmente, é verão. Tem um céu Caramba. azul, um sol, porque, sei lá, quem vem de Londres é aquele céu cinza Chove bastante lá, o ano né? É bem inteiro. diferente. Aí aqui tem um vento gelado, mas tem um céu azul, tem um sol, tem, enfim. Aí vira região turística, né? Eu Todo não mundo sei, quer eu sei quem é aproveitar. brasileiro, não é pela voz, pela fisionomia, nada. Eu sei pela roupa. Caramba. Já Quando reconheci pela roupa. é cachecol, é touca, é luva, é bota até a garganta. Ah, mas daqui a um tempo você também já tá tranquila. Falou que já tá se Não, ó, habituando, já tá com a esse blusa um ano. pouco mais fina. Não é nem a questão da blusa fina, é o seguinte, eu falei que não é que eu sinto menos frio, eu aprendi a me vestir no frio. Ah, sim. A gente chega com os moletom do Brasil aqui, achando que vai esquentar e não esquenta, entendeu? E a memória que a gente tem, é muito louco isso. Você tem uma memória de clima, de sol, de verão, né? A gente é criado de um jeito. Você acorda, olha pela janela e vê o solzão e o céu azul, que aqui é um céu lindo, um azul lindo, um sol estralando. Caramba. Você fala, é inverno, mas tá sol. Você coloca o seu moletom brasileiro e sai. Aí você Aí morre na começa a passar esquina. frio. Chega na esquina, você já tá fazendo oração, pedindo para Deus te Caramba. levar, entendeu? Aí você volta para casa. Aí você vai aprender, os amigos vão dando uns toques, né? Falando, não, vai nessa loja. Tem essa blusa aqui que você coloca por baixo que é corta-vento. Tem essas coisas. Olha, o lado bom. Esse às vezes é o problema de algumas pessoas, né? Elas chegam num país, não tem ninguém para ajudar, aí ela apanha um pouquinho antes de aprender, né? Ainda no seu caso, você Pode ir para teve qualquer alguém lugar. para passar certinho qual loja aí, que comprar. Pode ir para qualquer lugar do mundo em paz. Tem brasileiro em qualquer lugar. E a gente, na hora que a gente se encontra aqui, parece reunião de família, entendeu? Nossa Senhora. Você entra no Uber, você tá bem no seu dia tranquilo, assim, aí você entra no Uber, aí fala,
oi, boa tarde, ou oi, boa tarde, ou oi, boa tarde, qualquer coisa que você sabe que é Brasil. Fala, oi, tudo bom? Nossa, vira um evento. E aí, como é que foi pra você? Como é que você veio? Tá com a família? É, comédia com madre. E aí essas pessoas que estão mais tempo, elas vão, mas não só eles, todo mundo. Nossa, Nossa, que muitos legal. toques de portugueses. Compra nessa loja, essa roupa, essa marca. O importante, tem um senhorzinho, eu lembro até hoje, a primeira semana que eu cheguei aqui, um senhorzinho português, porque parece que a gente tá com os nossos avós o tempo inteiro. Aí eu falo assim, filha, o segredo é pescoço aquecido, cabeça aquecida. E eu uso a Caramba. regrinha dele até hoje. Começa a ventar, eu encho meu pescoço, esquenta a cabecinha. E é verdade, Cachecol, touca. aqui tá aquecido, vê se eu tiver com uma roupa mais fraquinha. Nossa, eu tô falando como se eu morasse em Tóquio, né? Mas é, a Não, gente... mas é bom para as pessoas saberem as diferenças. Sim. E aí você, É, você chega e fica convertendo moeda. é exatamente isso que eu também ia perguntar, essa questão de custo, se você puder falar também um pouco a respeito disso, porque é que, na verdade, essa questão de realmente converter, né? Quando você vai para um país que a moeda é completamente diferente, no caso do euro, né? Porque em Portugal é usado o euro, né? É, tá, E a tá diferença é seis. absurda, né? Tá. Ainda mais agora, só piorou, na verdade, a diferença do real para o euro, né? É, Sei lá, você poderia falar um pouco a respeito disso, a questão de custos, seja sim, supermercado, roupas, aqui. se você viu a diferença é grande, se os custos em relação depois ao euro, até de roupas, essas coisas, de realmente alimentação, se eles são baixos ou se realmente, sei lá, são valores mais altos, mesmo relacionado a ganhar em euro. Né? Então, é assim, quando a gente chega, a gente, né, não posso falar por todo mundo, mas a maioria de nós, a gente chega e fica... O valor que você dá para R$ 10, geralmente é o valor que você dá em média para 10 euros. E não é igual. Sim. 10 euros é bastante dinheiro, 10 euros é quase R$ 70. É, Só que você olha a nota de 10 e você avalia ela como se fosse R$ 10, entendeu? Então, por exemplo, se você acabou de chegar aqui e falar, vou pagar numa refeição, vou pagar num lanche 9 euros. Na cabeça de brasileiro, você fala, não é caro, 9 euros. sim. Mas é 70 pau no lanche. E o lanche, e o lanche. Tem lanche. Só que você não pode ficar fazendo isso também, porque, enfim. Acho que isso também enlouquece, né? Você Mas no vai com a começo é direto. No calculadora, começo é convertendo, direto. convertendo. É. Mas, assim, é o menor salário mínimo da Europa, né? Se comparar com os outros países. Tanto que eu falei que todo mundo, toda a Europa vem para cá nas férias, não apenas pelo calor, pelas praias, mas para eles é muito barato viajar para cá. Ah, então vamos dizer, é um destino dentro da Europa muito barato para férias, enfim, E essas outra, é coisas. lindo, com praias paradisíacas, é quente e é muito barato para eles. Imagina, um alemão, ele ganha 4 vezes mais que um português. Então, quando ele chega aqui Nossa, e ele paga, sei lá, 20 cêntimos num café, ele está acostumado a pagar 3 euros num café, enfim. Então, é um lugar caramba. muito atrativo para eles. Então, eles vêm mesmo em peso. Você anda em Lisboa, é uma mistureira de tudo. É muito legal porque você vê um árabe falando em francês e um francês respondendo em inglês para o outro e o espanhol é bem Nossa, legal, assim. É comum, não é uma coisa difícil você ver as pessoas trocando línguas o tempo inteiro. O cara tá na mesa falando em francês e aí ele perde o troco aqui em inglês pro outro. E aí porque é tudo muito pertinho. Então isso é bem caramba. legal. Isso dá na nossa mente também,
É bem legal, porque aí você tá se achando com o seu inglês arroz com feijão, aí você convive com uma galera que fala 3, 4, 5 línguas e é normal. Aí você fala, filha, fica na sua, porque tem que comer muito arroz com feijão ainda. Mas não foi isso que você Cara. perguntou, né? Você perguntou de salário. Ah, sim, falei em relação aos custos mesmo. As Mas foi pessoas até perguntam. interessante você falar, né, dessa questão de mesmo na Europa as pessoas irem para Portugal porque é um país barato, né, em relação ao país deles, né. E o Portugal vem de uma história de. Igual o nosso golpe de 64, eles vêm de um histórico de muitas restrições, assim, então o país sofreu alguns anos com esse freio mesmo na economia, enfim. E de 4 anos para cá foi a grande ascensão. Ascensão econômica, de abertura de mercado e muito estímulo realmente para que as famílias venham para cá e migrem para cá e constituam a história da família aqui, porque todos esses benefícios legais, igual eu falei, porque devido a essas restrições todas, muitos jovens portugueses foram embora do país e acabaram criando raízes em outros lugares. Então, é um país que envelheceu por esse motivo, a população mais velha. Então, tem muitos incentivos do governo para que as pessoas que queiram vir com os filhos para cá fiquem realmente para oxigenar essa economia e ajudar nessa nova fase de crescimento que eu fiquei até falando em tudo que aconteceu em 2020 e pensando em toda a história deles aqui, eu fiquei pensando, falei, tava tão aquecido, tava tão legal, tava todos os circuitos aqui esportivos, premiações europeias de Fórmula 1, de náutica, estava acontecendo tudo aqui, então campeonatos internacionais, sabe? Tudo isso, muitos incentivos para aquecer realmente a economia, turismo bombando. E é triste como é triste aí em todos os lugares você sair e ver tudo vazio e ver as pessoas que dependem do turismo. Enfim, mas 2020 foi complicado para todo mundo, né. foi surreal. E tem essa questão de aquecimento, de aquecer a economia, tem essa questão deles incentivarem o turismo para cá mesmo e ser barato para a Europa inteira estar aqui. Então as pessoas vêm mesmo, eles vêm mesmo e vêm, não vêm só nas férias, vêm passar final de semana, vêm passar feriado, vêm. E mesmo agora, com todas as restrições que tiveram, você ainda sai na rua e você vê as pessoas vindo para cá e viajando e consumindo e tal. O que as pessoas me perguntam muito é se dá para viver aqui com um salário mínimo. É até interessante, né. Uma pessoa sozinha, sim. Mas com uma família, não. E dependendo também do local, né? Lisboa é uma cidade muito cara. Para você encontrar um apartamento para alugar, casa, é difícil. Eu lembro quando a gente veio, tinha pessoas pagando adiantamento de 1 ano de aluguel. Para garantir a casa, entendeu? E não é muito de vou escolher a que eu quero, não. É apareceu essa aqui. Agarra porque vai ser difícil. Tanto que, assim, os grandes investidores de toda a Europa comprando muitos imóveis mesmo em Lisboa por causa dessa demanda toda aí. Caramba. Mas o interessante que você falou é que as pessoas da Europa vão muito para Portugal por ser um país mais barato. Isso vai ser interessante também exatamente para aquecer a economia quando tudo isso acabar. Então, para Portugal é importante isso, né? Sim, é incrível. Ainda mais agora, depois que passar essa fase toda, que tantas pessoas, né, se prejudicaram com a questão do turismo. Sim. Então, esse incentivo de aquecimento... Mas Portugal chegou a fazer algum pacote de ajuda para as pessoas? Você sabe dizer se eles fizeram isso? Porque alguns países da Europa fizeram, né? Injetaram dinheiro
alto Teve para pacotes questão de de turismo, essas incentivo, coisas. teve pacotes de incentivo para setor turístico, eles dividiram por setores. Então, o pessoal de artes, o setor de artes, teatro, artistas teve um tipo de incentivo, turismo foi outro, pequena e média empresa foi outro, enfim, mas teve incentivos de todo mundo. Assim que começou a quarentena, assim que todo mundo parou, eles suspenderam as leis de despejo, não podia tirar ninguém de casa, ninguém podia ser despejado, ninguém podia cobrar aluguel atrasado, reduziram os valores de água e luz, reduziram os impostos, e o governo também ajudou as empresas a pagarem parte do salário de quem estava em lockdown, em casa, enfim. Foi um pouco diferente. Aí você vê a diferença de países, né? O Brasil, por exemplo, é até bacana você ter falado sobre isso, a questão das ajudas, a questão de não despejar as pessoas. Muitas coisas aqui no Brasil não foram dessa forma, né? Porque a conta de água, a conta de energia, para muitas pessoas não teve essa alteração, às vezes foi até para mais. No meu caso, onde eu moro, a questão da energia não foi reduzido, pelo contrário, pessoas sendo demitidas de empresas e a conta de energia, às vezes, chegando 2 vezes o valor a mais, né? Vocês estão em São Paulo, né? Sim, sim. Nós somos de São Paulo também. Então você vê a diferença até da questão como foi visto, né? A questão do cidadão em geral, né? Que é uma questão de crise, você tem que reduzir e dar chance para aquela pessoa, vamos dizer assim, até sobreviver, pelo caso extremo que foi, né? O E discurso é aqui não foi muito, exatamente. aqui não foi muito isso, não. O discurso é exatamente esse, é o momento de dar apoio e de proteger, né, os direitos Sim. civis para que não aconteça uma coisa pior. Mas enfim. É, Mas é isso aí. triste. Por mais que tenham medidas e tudo, é triste, eu acredito, em qualquer lugar do mundo. É triste ver comércio vazio, é triste ver, enfim, as pessoas preocupadas com o que vão fazer com os comércios, enfim. Lisboa parece um formigueirinho, assim, no verão, e todo mundo andando. Aqui tem aqueles tuk-tuk, sabe? Aqueles tuk-tuk da Índia. Aqui é lotado, porque aqui Caramba. os castelos é tudo em morros, assim. Ah, tem que subir, né? Sim. Tem Em uns mirantes montanhas. lindos para ver pôr do sol e tal. E aí esses tuk-tuk é igual. Eu nem sei o que eu comparo. Igual tem táxi, tem tuk-tuk. Você chega Caramba. nas praças de turismos assim principais de Lisboa, a praça é rodeada todinha de tuk-tuk. Aí você, é a motinha, aquela indiana, a motinha Que bacana. cobertinha. E os turistas entram ali, 10 euros, passam em todos os castelos. Ah, a vida é roteiro turístico mesmo. Sim, e é desesperador, porque são empresas pequenas, né? Geralmente é alguém que tem uma pequena empresa, que tem 3, 4 tuk-tuk ali, e aí todo mundo parado, sem poder trabalhar, sem poder. Enfim. Mas acho que a partir desses meses agora vai mudar bastante. Que eu acho que aí também já está tendo essa questão da vacinação e tudo, né? A vacina começou dia 27 de dezembro, primeiro para os servidores públicos, né? Hospital. E aí a programação para o ano inteiro de vacinação. Só que hoje de manhã foi anunciado que a gente vai entrar em recesso novamente. Uma quarentena igual Caramba. foi em março. De não poder sair, de fechar os comércios, porque eles flexibilizaram entre Natal e Ano Novo para as famílias se verem e aí aumentou o número de De casos, casa. infelizmente. Nossa.
Então agora eles tiveram que reduzir novamente. Então a partir de quarta-feira a gente só pode sair até a 1 e assim, para ir no supermercado, igual foi o lockdown de março. Nossa, complicado. É porque aqui tá inverno, né? Ah, sim. Intensifica a questão do, enfim, um país com muitos idosos, inverno, e já tem toda a questão O respiratória. risco é maior, né? Caramba. A gente começou falando sobre uma coisa, acabou indo para a parte mais chata da Sim, já acabou deprimindo na live. Até minha filha resolveu participar também aqui agora. Ah, deixa ela. E eu tô no online, o pessoal fala de online agora, não sei o quê. Eu trabalho home office faz 4 anos já. Esse negócio de filho entrar no meio das minhas pernas, assim, na live, e entrar no meio... E isso aí eu já tô descolada. No começo eu ficava toda tensa. Eu falava, meu Deus, ai, filho, deixa ele falar. Agora ele fala, participa da live, abre a live, fecha. Toma conta. Tá todo mundo já nessa aí. Tá todo mundo já habituado. Exatamente. É um dos motivos de a live ser à noite também, né? Aí a Exatamente, gente fica porque junto, a gente conta que a criança vai estar dormindo e tudo mais. Não, meu filho, mas se 2020 veio para ensinar algo, é que a gente não tem controle de nada. E de criança, filha, é a última coisa que a gente tem controle na vida. Que hora que vai dormir, que hora que vai gritar, que hora que vai se comportar, esquece. Exatamente. E no caso eu tenho 2. O mais velho dorme, que é uma beleza. Agora a mais nova... Ter, né? Eu tenho um que nunca dormiu e eu acho que por causa dele nunca dormir que eu não tive outro. Ele foi dormir, acho que com 4 anos. Meu Deus do céu, fui dormir a noite inteira depois que ele nasceu, acho que com 4 anos. No meu caso, eu fui enganado. Ô, Marina, sacanagem. Ai, culpa é dela, tô sabendo. Tá. Nunca é vocês, né? Nunca. Então, eu tô nesse papo todo aí, vendendo peixe aqui e tal, convencendo pra vocês virem pra cá, meu filho. Ah, sim. Vem logo pra cá. Iremos. Aí a gente faz live direto, bota todas as crianças junto e grava um celular só numa live, não precisa ser assim. Nossa. Caramba. Dá um celular para cada um, já ensina a usar editor de vídeo, já ensina a configurar a página, deixa cada um fazendo uma coisa. Já vai entrando no negócio, né? Sim. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa dessa área do Patrick, que ele falou que é muito perigoso cair na mão de um picareta e tal. Por exemplo, se você for buscar alguém, né? Se você vem aqui na página do Patrick e ele tá aqui todo dia, existem grandes chances dessa pessoa ser de confiança. Porque o cara que tá aprontando, ele não bota a cara na internet todo dia, ele não grava vídeo todo dia, ele não faz live falando da vida dele, entendeu? Então, se o cara tá escondido, se a vida é meio obscura, se ele só falou por telefone, você nunca viu a cara da pessoa, corre. Agora, nossa, acontece. Não é? Se você vai lá, viu que a pessoa tem página, vê que a pessoa tá fazendo live com o filho 8 horas da noite todo dia, pode confiar que não tem problema, porque a coisa mais fácil do mundo é achar essa pessoa agora. Com certeza. Ô, Patrick, me explica aí direito, vai. Você me chamou para contar a história, mas eu queria saber direitinho como que é o processo aí. O que vocês têm aí na página para me oferecer? Como que a gente faz para ficar italiano em 24 horas? Como nossa, funciona? 24 horas. Se fosse assim... Rico, né, Patrick? Nossa, eu falo que são 30 milhões de pessoas que têm direito à cidadania no Brasil, teria acabado em 6 meses. É mais que a população da Itália. Nossa. Não sei, nem sei. Qual é a população lá? Agora não me vem na cabeça. Eu falei brincando, porque a proporção é sempre bem diferente.
Sim. Então, eu costumo falar que fazer pesquisas e buscas de documentação é uma questão de passo a passo e saber exatamente o que você está fazendo, né? Porque muitas pessoas pesquisam na internet e tem muita informação errada. Esse é o problema. Ainda hoje existe muita informação errada. Eu morri E as de pessoas rir. acabam tendo uma overdose, né? A gente leu um post seu hoje, estava escrito assim: se você for pesquisar seu documento, o melhor caminho não é perguntando para sua avó. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu acho que é a primeira coisa que todo mundo faz. Foi nem minha avó, foi meu avô. E meu avô não lembrava nem o sobrenome da mãe dele. Ele falou, avô, é difícil. Mas... Então, porque assim, é importante essa primeira etapa. Você sempre perguntar para os parentes, né? Por mais que você, às vezes, tenha aquele avô, aquela avó que não lembra muito bem. É importante você questionar algumas pessoas da família em relação... Se eles lembram de alguma coisa, pode ser até coisas que não tem muito nexo. Às vezes você pergunta data, ela não vai lembrar de data específica. Mas às vezes se você perguntar, às vezes até alguma coisa sobre um carro, alguma coisa às vezes da época, às vezes ela vai dar uma informação que é mais valiosa às vezes que uma data específica. E isso vai te ajudar. Pelo menos você identifica o espaço-tempo ali, né? Que estava acontecendo. É questão de reduzir os anos, né? Porque às vezes você pergunta uma data específica, mas ele veio em 1800, 1900, ela não, infelizmente não vai lembrar. Quer dizer, essa informação às vezes nem o italiano, no caso, o português, enfim, às vezes ele nem passou isso para um filho, para uma filha, ele não passou essa informação de data. Às vezes nem a localização, às vezes ele, que nem... ainda na Itália existiu muitas pessoas que vieram e não falavam que eram italianos, ela falava que era daquela região específica. Então ele vinha e falava assim, eu sou siciliano, eu não sou italiano. Né? E às vezes ele acabava passando por um filho, por uma filha, e às vezes ele fixava isso. Mas é difícil, é muito difícil você ver alguém que falou assim, perguntei pra minha família, nossa, eles falaram tudo exatamente, e agora eu só vou lá pegar a certidão. Esquece. Só se você já tem um primo, alguém que já foi atrás de tudo e tirou, e aí realmente só falta você ir lá no cartório e fazer tua parte. Agora, a pesquisa inicial eu não sei como foi muito bem o seu caso, mas eu costumo dizer o seguinte, se você pergunta para alguém da família, e essa pessoa fala, vou ver, não sei, depois eu te respondo, normalmente, com a experiência que eu tenho, essa pessoa não vai te responder. Sim, porque não é a prioridade. Não é, então ela vai falar, aí você pergunta para ela de novo. Eu tenho cliente que fala, estou esperando meu tio me responder. Falar não, né, filha? O tio não. E aí, infelizmente, você tem que ser um pouco sincero. Você fala, posso falar uma coisa para você? Não espera o seu tio. Porque se ele está demorando já uma semana, ele vai demorar um mês. Eu cheguei na certidão de casamento da minha bisa, que é quem veio. E aí eu parei. Porque aí começou essa palhaçada aí que você tá falando. Mas não sei o que. Agora o cara... Porque meu irmão tinha conhecido alguém lá, um profissional que... Mas o profissional não foi nem que ele não fez as buscas. A sensação que eu tive foi que ele estava cheio de trabalho e que a gente não era uma prioridade para ele, entendeu? A sensação que eu tive foi essa. Sabe, segundo plano, terceiro plano. É o caso. Tipo, isso aqui, se der tempo eu faço. Eu tive essa sensação. Nossa. E aí ele falou, vocês vão ter que encontrar o documento assim. Aí fui nisso, né? Cadê todo mundo? Cadê? Aí meu tio tinha o documento da Bisa, que já tinha falecido. Aí fui caçar. Aí o sobrenome que tá no documento do Brasil nem é o sobrenome dela. Aquelas...
Aí achei lá o cartório que ela casou, porque o sobrenome do marido lá, do pai do meu avô, que era o sobrenome, enfim. Aí eu tenho a certidão, tô com a certidão da Bisa do casamento lá do Brasil. Que lá que tem o nome lá, que aí que eu descobri o sobrenome italiano. Porque meu Nossa, avô. pelo menos já conseguiu descobrir, né? Então, só que aí paramos. Todo mundo. Tinha um grupinho no WhatsApp dos primos, bem. Tudo os primos ajudando. E vamos pagar o cara, vamos fazer, também quero sair. Eu tenho um primo em cada canto do mundo. Nossa. É. Um tá na Austrália, outro tá nos Estados Unidos, tem aqui, tem na Noruega, mas aí todo mundo, não, vamos tirar isso aí, não sei o que lá, e aí ficou por isso mesmo. Caramba. Aí eu achei melhor eu tirar eu cumpri minha residência aqui de boa, entendeu? Mas na verdade é pura falta de informação. É pura falta de não saber como proceder. Não saber o passo a passo, não saber quem procurar, não saber que tipo de profissional procurar. É muito louco. Tanto que eu digo, quem tá nessa área e faz a coisa, né, do jeito que tem que ser feito, vai viver com a agenda lotada. É que assim, infelizmente, igual você falou, as pessoas caem na mão de picareta, desanimam, não quer mais fazer. Eu vou, todos Ou os profissionais que... Desculpa. Não, pode falar. Todos os picareta que eu encontrar, eu vou passar o seu Instagram pra eles, entendeu? Você aprende com esse cara aqui, ó. Aprende como é que faz, que você vai dar certo na vida. Você tinha que fazer um treinamento de como se tornar... Como que chama quem faz isso? Então, na verdade, são profissionais de busca de documentos, né? Torne-se um especialista em busca de documentos com o Patrick. É interessante isso. Eu acho. Para fevereiro tem surpresa aí. Opa! Mas, por enquanto, estamos no processo. Se vocês forem ensinar a fazer isso aí, eu quero aprender, porque eu sou meio dessa. Já que não tem ninguém fazendo direito, então eu vou aprender a fazer. Vou aprender a fazer o mesmo. Entendeu? A ideia é que as pessoas saiam dessa... Não sei como é que eu posso dizer. Não é senso comum. Essa questão de não correrem atrás porque não tem informação, porque acha, então deixa. Porque muita gente perde muita oportunidade bacana. Eu fiz uma live com um cliente, o Rodrigo. A questão dele é cidadania portuguesa, porque infelizmente a italiana teve a questão da cidadania trentina, que é na região da Itália, que foi austro-húngaro. Então, infelizmente, essas pessoas perderam o direito à cidadania. Ah, nem sabia. Mas a questão dele foi exatamente um pouco isso, a questão de oportunidade. Ele trabalha numa empresa multinacional alemã, e a questão dele foi que ele viaja muito para lá, ele conversando a respeito como ele poderia ir para a Alemanha pela empresa. A primeira coisa que falaram para ele foi um pouco disso. Você tem cidadania, você tem essas coisas? Ele falou, não, eu tenho antepassados italianos, espanhóis, portugueses, mas eu não tenho. Aí falaram para ele, se você tivesse já a cidadania, nossa, ia ter uma facilidade gigantesca aqui para colocar você para trabalhar na Alemanha. Então, é um pouco isso. As pessoas perdem a oportunidade de correr atrás de uma cidadania, e no caso da portuguesa, que tem limite de geração, a espanhola, as pessoas acabam perdendo a chance. Não, ainda Portugal ajudou bastante com essa questão, final de 2020. A Thaís aí, ó. A Thaís, ela
portuguesa, com certeza. Ela é descendente e vai tirar a cidadania, acho que pela mãe ou pela avó, eu não lembro, e tá vindo pra cá também, né? Tá. Vão me mandar embora daqui, eu falei. Porque eu tô trazendo todo mundo, entendeu? Todo mundo que é cliente, todo mundo que é amigo, falou, vem, amiga, é muito legal. O dia que me pegaram, eu falei assim, chega dessa palhaçada de ficar trazendo todo mundo pra cá. Ah, ela já tem. Ai, amiga, você é muito fina, gente. Já é portuguesa, faz 10 anos. Tá fazendo... Então, eu ia falar, tá fazendo o que aí? Eu tô morrendo de saudade aí. Ó, mas... Não, ai, eu já ia falar da vida da outra. Nem sei se eu posso. A Thaís, ela vai passar por outros países aí pra trabalhar antes de vir pra cá. Mas tô esperando ela aqui pra ser minha vizinha. Então, eu vou pegar uma casa para a Thaís na esquerda e vou pegar para vocês na direita. A gente fica tudo vizinho. Vai ter caravana da Cátia, arruma Portugal. Na frente da praia. No verão a gente vai pra praia, no inverno a gente chora do frio. Fretar um avião. Não, eu ia falar... Até esqueci o que eu ia te perguntar, Petra, que eu fico aqui viajando, estragando a live dos outros, gente. Aí tá falando a questão... tá falando da questão da... Pode falar. Que você falou que as pessoas perdem grandes oportunidades e aquilo que eu falei no começo é muito forte para mim. Eu penso... Eu não posso tirar esse direito... Eu não tenho direito de tirar essa oportunidade do meu filho. Num mundo cada vez mais globalizado, num mundo com cada vez mais conexão... com as relações que ele está criando aqui, os vínculos. Não passa pela minha cabeça abrir mão disso, sabe? Porque, no caso, quando a gente fala... Você falou que faz a busca, as pesquisas, na verdade, de qualquer país, né? Eu sou focado em cidadania italiana, né? Ah, tá. Pela questão, eu acabei focando nessa área exatamente pela questão de eu ter buscado as minhas certidões, ter tido dificuldades, como muitas pessoas têm de encontrar alguma coisa. Então, acabou que por eu ficar muitos anos pesquisando a respeito, batendo cabeça, como muita gente faz, e aí... Você se torna especialista, né? Porque de tanto ter que atrás... E aí eu me especializei nisso, questão de italiano, né? Essa questão de múltiplas cidadanias, eu tendo a oportunidade, se der para ter italiano, se der para ter portuguesa, se der para ter americana, se der para ter, enfim. eu acho que são mais opções para a pessoa poder falar mais não na vida, para ela poder fazer mais escolhas, para ela ter mais liberdade. E eu gostaria muito de proporcionar, eu quero muito proporcionar isso para o meu filho. Agora, com relação à Europa, é aquilo que a gente, qualquer país da Europa, o mais interessante de ser uma cidadania daqui, de algum país daqui, é essa liberdade de você poder circular em todo o continente europeu, né? Porque é diferente se você tem uma cidadania chinesa, se você tem uma cidadania australiana, é como você ter uma brasileira, você tem livre acesso no território, né? Mas a questão de ser uma cidadania europeia tem, apesar de não, como eu disse, não é cidadão de todos os países europeus, mas sendo de um, você tem essa liberdade de poder residir, de poder exercer sua função em qualquer lugar que você escolher, decidir. Sim, né? E até a facilidade, que nem você comentou até da Austrália, você tinha comentado também sobre os Estados Unidos. O passaporte europeu, até no caso do italiano, que eu, como eu disse, é a cidadania que eu sou mais focado, que eu me especializei, é essa questão de facilidades para tudo. Você consegue um tipo de visto específico para os Estados Unidos como empreendedor, que com o passaporte brasileiro você paga $200 mil para poder entrar e ter esse visto de empreendedor nos Estados Unidos. Com o passaporte italiano, por exemplo, são $50 mil.
a diferença já é absurda. Aí fala, são $50.000, é muito dinheiro. Mas você para pensar, uma pessoa que ela consegue uma cidadania, por exemplo, ela vai para a Europa, ela consegue viver bem na Europa ganhando em euro. Se ela quiser, no futuro, ir para os Estados Unidos, ela já vai ter uma moeda, ela vai ter uma moeda que vai bater de frente com o dólar. Com certeza. Então, são oportunidades. Até 30 anos, você consegue ir para a Austrália, para a Nova Zelândia, conseguir o visto do Work Holiday, para trabalhar lá com mais facilidade. Austrália, Nova Zelândia. Tem fácil entrada no Japão. Não que vai entrar e vai residir, morar tranquilamente, mas você tem uma facilidade. E acho que é exatamente o que você falou, a pessoa ter mais opções. Tem um leque de opções como você falou, alguns não, você tem a chance de dar para a pessoa, para alguém, enfim. Já com o passaporte brasileiro, infelizmente, às vezes você tem uma oportunidade, você quer agarrar ela, né? Exatamente isso. Eu vejo isso como meta realmente de vida. Quanto mais locais aí que eu puder bater o carimbinho lá do Caio como cidadão, eu farei. Ainda mais essa questão que a gente falou, seu filho já deve estar super habituado, né? Sim, é uma boa herança para se deixar para o filho, umas 3 cidadanias diferentes. Assim. Nossa, nem me fale. As 3 cidadanias seria melhor, como você disse, melhor dos mundos, né? Não, mas pensando sobre isso, né? Os nossos pais nos deram a oportunidade que eles conseguiram. E meu pai dizia que a nossa obrigação é ser melhor do que os pais foram. Nossa obrigação como filho é ser melhor do que o pai foi. Conseguir melhores resultados que o pai conseguiu. Porque é outra geração em outras condições, enfim. Sim. E uma maneira de acelerar essa escala evolutiva, pensando na minha família, é assegurar que o Caio tenha acesso a mais locais do mundo. Com certeza. Igual você falou, você tirando a sua italiana, você tendo as crianças, você vai... Quantos anos estão as crianças? A Giovana fez 1 ano agora, dia 8 de janeiro. E o Mateus vai fazer 13, dia 21. Então, 13 quando anos. eles tiverem 15, 18 anos, quando eu já estou começando a pensar em mercado de trabalho e tudo mais, é outra história. Ele tem uma cidadania brasileira, uma portuguesa, uma italiana, e ele tem essa liberdade de escolha, de saber onde ele vai ficar, de saber onde ele quer viver. E espera que vai acabar a minha bateria. Nossa. Então... Pelo amor de Deus, né? Olha, tá vendo? É que apesar que a gente falou bastante já, né? Eu tô aqui igual aqueles final de festa, sabe? Aqui já é... Nossa, é verdade, aí já tá madrugadão. Aqui é 10 para 1. Caramba, 10 para 1 já. Olha o Patrick aí, o outro, o Patrick, eu tô falando com o Patrick e agora é o Patrick. O Patrick também é do nosso clã lá. Cadê o Patrick? A gente faz parte de uma comunidade que tira a cidadania, é isso que a gente faz. É assim que a gente se conheceu. É o Viciados Anônimos em Cidadania. Tem alguma coisa que você quer saber daqui, Petra, que eu não falei? Apesar de eu falar pra caramba. Eu acho que foi tudo mesmo. Foi a relação de custos e tudo mais. Acho que foi tudo. Próxima conversa vai ser aqui. Ó,
É só Vamos abrir ver. as porteiras e Fazer falar, um- ninguém me segura em 2021. A hora que abrir essas porteiras, meu filho, ninguém me segura. Eu vou fazer uma live de cada canto. Cada hora vocês vão me ver num lugar Nossa, diferente. seria legal. Aqui é baratinho, o legal é isso, pra ir de um lugar pro outro. Exatamente. Você pega umas promoções assim das companhias, com 15 euros você vai pra França e volta de avião. Se eu não me engano, eu não sei nem pronunciar, na verdade. Eu acho que é Ryanair, que Que é é uma o empresa site de low cost. das promoções. É tipo um saldão do avião, entendeu? Nossa. Mas são Não, mas 15 euros para fazer a viagem para outro país? Oi? 15 euros para fazer uma viagem para outro país? É, nessas que eu tô dizendo, assim, promocionais, né? Enfim, dependendo da classe, dependendo do que você for fazer, você pode pagar 200 euros para ir e voltar para lá. Nossa. Mas é um site só com vagas de última hora, sabe? Ah, sim. Porque todo mundo compra a passagem antecipada para pagar mais barato, né? E existem desistências. Então, essas desistências para o voo incompleto, eles fazem. Então, meu irmão fica direto lá. Você viu? Você viu? Agora, a hora que entra, porque como é muito perto, dá para ir passar o final de semana voltando. Caramba, bacana. E dá para ir de carro também. Tem um amigo nosso que ele vendeu o carro, comprou uma caravana, que é o motorhome, aqueles carro-casa. Ele ficou 6 meses, o carro dele era o motorhome, mas ele vinha, trabalhava a semana inteira, de final de semana ele catava e rodava, Nossa. porque aí você vai à Espanha, aí você sobe França, né? Aí vai crescer na praia. Vai embora. É. Igual a galera, eu vi bastante gente fazendo aí no Brasil, no Sul, né? Alugando motorhome, viajando, tipo, vai de Santa Catarina até São Paulo, vai passando nas praias. Sim. Que ainda é mais comum ainda na Europa, Estados Unidos ainda é mais comum, né? Aqui Motorhome. tem estacionamento delas em todo quanto é canto. Todas as praias que você vai tem. Interessante. Bom, acho que tá um pouco Zeramos. tarde. Zeramos, que eu acho que também tá tarde pra vocês. Você falou que já tava vendo a abóbora. Amanhã eu vou ficar fazendo story jogando na nossa cara. Ai, gente, eu tô com sono porque eu tive que fazer uma Vai live lá, com um amigo ontem. Vai lá, enche o saco dele. Fala que eu tô assim por causa dele. Falou, gente, eu não vou atender vocês hoje, a culpa é do Pedro. Vai lá no último post dele e... Vai da madrugada. É isso que o Brasil quer, gente. Ver as crianças causando na live. Oi, que lindo. Oi. A tia grita. A tia... E tia, que eu falo tia pra todo mundo. E aqui... Que tia? Você não é minha tia, entendeu? Vai lá com a mamãe. Dá tchau. Fala tchau. Que coisa linda. Já calor, causou. Né, meu amor? Você tem uma sorte de estar no calor. Bom, vou deixar você descansar, porque amanhã eu vou ser xingado nos comentários do seu Instagram. Xingando. Cada vez que eu errar alguma coisa numa planilha, eu vou colocar a culpa em você. Mentira. Pode chamar quando quiser, a gente conversa, mas falei sério, vem passar o verão aqui com as crianças, a gente faz live daqui pro pessoal ver. Pode deixar. Ou ao invés de mandar seus documentos pro cartório, vem entregar pessoalmente aqui, aí a gente se encontra. Pode ser. Né? É uma ideia. Eu já falei que eu vou cortar isso aqui. Vou cortar na frente do Coliseu, vou cortar. Né? Boa meta, né? Bora, vamos junto. Lá, eu já não sei se vai ser lá, mas eu pretendo cortar em breve. Não, então, a hora que não corta, vem pra cá e a gente corta lá na frente, faz um vídeo. Beleza. E marca todos os coleguinhas. Combinado, então. Vamos ver. Tá bom, gente. Vocês fecham? Onde que eu fecho primeiro? Instagram? Bom, vamos fechando o que der aqui, né? Queria agradecer a todo mundo, principalmente você ter ficado até agora. Muito obrigado.
Gente, eu nem consigo sair. Olha lá.